Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E para conduzir essa conversa aqui, tem eu, Suzana Rezende, e divido os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Olá pessoal, uma ótima quarta-feira para você que tá no trecho. Esse roteiro de hoje parece um jogo de estratégia onde o tabuleiro tá pegando fogo. Pode ficar tranquilo que a gente destrincha o que realmente impacta na tua vida. E hoje a gente começa falando sobre o recuo estratégico do governo sobre a nova indicação de Lula ao Supremo. Além disso, vamos falar sobre os pisos e aposentadorias que estão avançando com um custo bilionário para os cofres públicos. E ainda tem o xadrez do petróleo. A China desafia sanções dos Estados Unidos com compra de óleo iraniano e coloca os bancos globais no fogo cruzado. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa falando do veto no Senado e a pausa no Supremo. Então, olha só, ouvinte JP. O cenário político em Brasília foi sacudido pelo encontro entre o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o senador Davi Alcolumbre, logo após o plenário do Senado rejeitar formalmente a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E o movimento de Múcio, conhecido por seu perfil conciliador, busca mapear a temperatura entre os parlamentares para evitar que uma nova indicação sofra o mesmo desgaste político e acabe em uma nova derrota simbólica para o Palácio do Planalto. E essa reunião de emergência deixa claro que o governo sentiu o golpe. Por enquanto, a ordem é recuar para não perder mais terreno. Múcio declarou abertamente que não é o momento do presidente Lula indicar outro nome, sugerindo uma quarentena política para que os ânimos se acalmem e as negociações de bastidor possam ser refeitas do zero. É uma estratégia de contenção de danos clássica, tentando transformar um erro de articulação em uma pausa estratégica, enquanto os senadores cobram faturas atrasadas e sinalizam que o apoio à próxima cadeira no STF terá um preço político muito mais alto do que o esperado. E além do impasse na indicação, o diálogo entre Múcio e Alcolumbre sinaliza uma tentativa de reaproximação com a cúpula do Senado em um momento em que pautas econômicas cruciais dependem do aval da casa. E a rejeição de Messias não foi apenas um não a um nome, mas um recado sobre a autonomia do legislativo frente às escolhas do executivo. E esse vácuo na maior corte do país obriga os partidos a revisarem as suas estratégias, como a gente já falou por aqui, já que a cadeira vazia se torna uma poderosa moeda de troca em ano onde cada voto no Congresso vale ouro. A tendência agora é que o governo foque em pautas de consenso para tentar recuperar a base aliada, enquanto o próximo nome indicado entra em um período de hibernação forçada, aguardando uma janela de oportunidade onde a governabilidade não esteja diretamente vinculada ao humor momentâneo do plenário. Isso, o roteiro é de um filme que a gente já viu, mas que dessa vez o protagonista esqueceu de combinar o final com o resto do elenco. Messias foi rejeitado e agora o Múcio entra em cena como aquele produtor tentando salvar o estúdio da falência, pedindo aquele tempinho para reescrever o roteiro antes de lançar a sequência. E o recado do Senado foi curto e grosso, né? Não adianta mandar o favorito se a bilheteria não tiver garantida. Pois é, e tem momentos que o recuo realmente é a melhor estratégia, e essa quarentena para pensar melhor e de repente refazer o vínculo com o Senado seja o ideal. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando por serviços em Ribeirão Pires. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, realiza nesta semana um mutirão de atendimento presencial estratégico no Paço Municipal de Ribeirão Pires,
voltado para os moradores que precisam regularizar pendências. A ação tem foco na renegociação de dívidas com condições especiais de parcelamento e principalmente no cadastramento para a tarifa social, um benefício fundamental que reduz significativamente o valor da conta de água para famílias de baixa renda. O atendimento presencial ocorre até às 5 da tarde, ou seja, 17 horas, lá na rua Miguel Prisco, número 288. Oportunidade em Suzano. A Prefeitura de Suzano oferece 726 vagas imediatas para funções como faxineiro, auxiliar de serviços gerais, motorista, cozinheiro, atendente e ajudante. Também existem chances para corretor, costureira, operador de caixa e encanador. Os interessados devem cadastrar currículo no site Suzano Mais Emprego ou comparecer aos centros, que fica na Avenida Paulo Portela 210 ou mesmo na Avenida Francisco Marengo 2301, levando em mãos RG, CPF e carteira de trabalho. E para finalizar o nosso giro, vamos falar sobre saúde e vacinação em São Paulo. Então olha só, para quem é de São Paulo e região metropolitana. Toda a nossa região está com uma baixa adesão na campanha contra a gripe. E para tentar reverter esse cenário antes da chegada do inverno, a Prefeitura vem intensificando os trabalhos com o serviço de drive-thru. Durante todo o mês de maio de 2026, a vacinação nessa modalidade funciona de segunda a sexta-feira em mais de 30 unidades básicas de saúde selecionadas e aos sábados em 6 das assistências médicas ambulatoriais, que são as AMAs. A Unidade Básica de Saúde, UBSs, integradas também estão nessa lista. O foco são grupos prioritários, como idosos acima de 60 anos, gestantes e crianças pequenas, mas a estrutura está montada para agilizar o atendimento de quem tem dificuldade de locomoção também. Então fique o alerta, vacina salva vidas, vacinem-se. É isso aí. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o mutirão da Sabesp em Ribeirão Pires, centenas de vagas em Suzano e a imunização por drive-thru na capital e região. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, como a gente está no meio da semana, é sempre bom a gente se atualizar sobre o mundo da tecnologia. E tá tudo muito doido que agora a gente tem até influencer feito 100% por IA. Mas quem vai falar mais sobre isso é o nosso repórter Thiago Antunes. É com você, Thiagão. Opa, gente, vamos falar de tecnologia? E começando com o YouTube aqui no Brasil. A classificação indicativa do aplicativo subiu de 14 para 16 anos. Mas não vai rolar nenhum bloqueio automático na sua casa, fica tranquilo. Na verdade, é um grande alerta do Ministério da Justiça para os pais ficarem de olho no que a criançada anda assistindo. E tudo isso é um reflexo do novo ECA digital, que quer criar uma barreira de proteção para os menores na internet. E o negócio acaba ficando sério para as Big Techs, porque se eles vacilarem, a multa pode chegar a 50 milhões de reais. Aplicativos como TikTok e Kawaii também já entraram nessa regra dos 16 anos. E dando um pulo no Instagram, vê novidade boa. Sabe aquela foto ou vídeo que você acha perfeito demais? Eles começaram a testar um selo chamado Criador de Conteúdo de IA. A marcação vai aparecer no feed e nos Reels justamente para a gente saber de cara o que foi feito por um robô e o que é 100% humano. E para fechar, já imaginou um celular sem nenhum aplicativo? A OpenAI, a empresa criadora do ChatGPT, quer lançar o seu próprio smartphone lá para 2028. A ideia é dar uma chacoalhada no mercado e bater de frente com a Apple. Nesse celular, a própria inteligência artificial vai fazer tudo por você. Acessar a câmera, gerenciar arquivos e resolver tarefas complexas. Tudo apenas pelo seu comando de voz. E aí eu pergunto pro JP e pra Suzana, será que isso aí vai dar certo ou é mais uma loucura dessa era de IA? Eu volto com vocês daí. Pois é, né, cara? E ontem mesmo a gente falou sobre esse cerco digital e agora o Ministério da Justiça chega com esse selo de 16 anos. É a famosa placa de proibido pisar na grama da internet. Dá mais trabalho aos pais do que realmente segura o alcance do algoritmo. E esse celular do OpenAI para 2028 sem apps é o sonho do minimalista ou o pesadelo do filme Her. E se der certo, hein?
Se até lá a gente ainda tiver direito de escolher entre o comando de voz e um ícone, aí se for para ouvir eu prefiro o som de voz da Scarlett Johansson. Então já vai ser um lucro. Pelo menos o Instagram rotula o filtro de robô, eles fingem ter algum tipo de escrúpulo e a gente segue fingindo que acredita. Valeu, Tiagão. É isso aí. E agora, voltando para o nosso noticiário, vamos falar sobre equilíbrio fiscal. Então, olha só, em meio ao calendário do ano eleitoral, o Congresso Nacional intensificou a tramitação de pautas com impacto direto nas contas públicas, como a criação de novos pisos salariais e revisões em regras previdenciárias. Estimativas técnicas indicam que o reflexo no orçamento da União pode alcançar a casa das dezenas de bilhões de reais. E esse movimento parlamentar desafia o planejamento da equipe econômica, que busca preservar as metas fiscais e o limite de despesas. O impasse central reside na busca por fontes de custeio sólidas que permitam atender às demandas setoriais sem comprometer a estabilidade macroeconômica do país. E analistas do mercado alertam que a expansão de gastos sem contrapartida de receita pode pressionar indicadores sensíveis como a inflação e a dívida pública. O receio é que o atendimento de pautas urgentes hoje acabe gerando um ônus fiscal complexo para futuras gerações, independentemente do cenário político após as eleições. E entre os itens de maior repercussão estão os reajustes para categorias específicas e a flexibilização de critérios para o acesso a benefícios. No bastidor político, a celeridade dessas votações é vista como um esforço para consolidar agendas prioritárias antes do fechamento do semestre legislativo. Isso é aquele famoso banquete com o cartão de crédito alheio. O Congresso, às vezes, age como aquele parente generoso que decide pagar o jantar para a família toda, mas esquece a carteira no carro na hora que o garçom traz a conta. O discurso do eu te entrego o piso hoje é simpático, mas você paga o juro amanhã é bem complicado porque costuma vir escondido nas letrinhas miúdas da economia. O golaço da articulação deles é garantir que o apoio seja sim imediato, só que não existe mágica. Se a estrutura da casa tá por um fio, não adianta trocar por um piso de mármore não. O cidadão comemora o reajuste da segunda e descobre que o imposto confiscou o ganho na terça. Eita, de olho bem aberto, hein? Sempre. Com certeza, JP. Até porque a velha lei da ciência, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, se tá aumentando pisos, tá tendo reajuste de um lugar, precisa sair de outro. E a questão é exatamente essa, da onde que vai sair esse reajuste. Mas, como você mesmo diz, seguimos. Agora vamos falar sobre sanções americanas e o avanço chinês pelo óleo iraniano. Já no cenário internacional, a China subiu o tom do desafio geopolítico ao ignorar as sanções impostas pelos Estados Unidos e ampliar drasticamente a compra de petróleo iraniano através de canais financeiros alternativos. A manobra coloca as instituições bancárias internacionais em uma posição extremamente perigosa, forçando bancos de compensação a escolherem entre manter o fluxo de comércio com a segunda maior economia do mundo ou arriscar o isolamento do sistema de pagamentos em dólar. O governo americano já sinaliza que pode punir severamente qualquer instituição financeira que facilite essas transições, o que teria potencial de gerar um efeito dominó de desconfiança no sistema bancário global e elevar o custo das operações de câmbio para países emergentes. Esse endurecimento na fiscalização de Washington visa fechar o cerco contra a chamada frota fantasma de navios petroleiros, mas acaba alimentando uma volatilidade nos preços que dificulta o planejamento das refinarias em todo o mundo. Para Pequim, o petróleo iraniano, vendido com descontos agressivos para compensar o risco das sanções, é considerado um insumo estratégico para manter a sua gigantesca máquina industrial competitiva, enquanto o consumo interno tenta se recuperar. No caso de Teherã, essa parceria representa um respiro vital contra o asfixiante isolamento econômico imposto pelo Ocidente, permitindo que o regime mantenha investimentos internos básicos e financie sua infraestrutura de defesa,
mesmo sob o peso dos embargos internacionais. E o impasse ameaça desestabilizar o equilíbrio do mercado de energia, afetando diretamente o preço do frete marítimo e o custo de produção de diversos commodities agrícolas que dependem de combustíveis fósseis. Aqui, pelo Brasil, essa turbulência global acaba batendo na porta do consumidor através da política de preço da Petrobras, que precisa equilibrar a paridade internacional com a pressão inflacionária interna, resultando, sim, em ajustes que encarecem desde o transporte público até a logística do agronegócio. Isso é o Brasil tentando equilibrar o prato de comida enquanto gigantes jogam boliche com um barril de petróleo. A China compra, o Irã vende, os Estados Unidos gritam e os bancos ficam ali feito juiz de futebol americano no meio do tackle. E no fim do dia a gente continua sendo o Indiana Jones de moeda perdida tentando encher tanque, enquanto o sistema financeiro global leva o tesouro para casa sem fazer esforço nenhum. É o realismo fantástico da geopolítica. Eles brigam pelo óleo e a gente limpa a mancha no bolso. É isso aí. E agora vamos para o nosso quadro Quem Disse Isso? É nesse momento que a gente para, respira e traz uma reflexão para você tentar adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Vamos lá, que a frase de hoje é de um cara que eu admiro bastante e gosto e me divirto. Vamos lá, eu já tenho um spoiler que é um homem. Bora de frase? Eu acho que é muito importante ser uma pessoa primeiro e uma marca em segundo lugar. Repetindo, eu acho que é muito importante ser uma pessoa primeiro e uma marca em segundo lugar. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono da frase de hoje? Ah, JP, você já deu dicas muito boas, mas eu vou direto ao ponto. Quem disse isso foi Jim Carrey. Ele que dominou o mundo em 1994 com exageros em Ace Ventura, O Máscara, entre outros longas, que ele sempre dá o nome, né? Ele é um cara brilhante, né? E ele foi na ferida, né, Su? Num mundo onde o Instagram precisa rotular o que é robô e o que é humano, a gente corre o risco de virar apenas um catálogo dos melhores momentos. O ponto aqui vira o não abandonar as redes, mas entender que a nossa identidade não pode ser definida por algoritmo ou por selo de IA. A gente usa a tecnologia, mas fica de olho bem aberto para garantir que a pessoa real não seja engolida pela marca que a gente tenta vender no feed. É valorizar o humano, mas mantendo o senso crítico no volume máximo para que a gente não precise de um robô para nos dizer quem a gente é. É isso aí, e é com essa reflexão sobre o que é real e o que é digital que nós finalizamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta ou acompanhar outros produtos, como ABCcast, Conexões e Ocine ABC Metrópole, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta acessar a sua preferida e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. Então, já aproveita para seguir a gente pelo Instagram, que é o ABC do ABC _oficial, porque como sempre, a nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que se você gosta de se manter atualizado, o nosso site ele não para. Acesse abcdobc.com.br, que lá tem notícias do esporte à política a todo momento só para você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para ti que tá pela correria no final do dia ou dando uma pausa merecida em casa mesmo. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café, naquele mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.